uma ministração, mais uma empreitada para terminar mais um livro da Sagrada Escritura, e convido os irmãos a abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Iremos iniciar nesta noite o estudo dessa carta, e eu fico muito feliz cada vez que acontece isso, como eu já tenho falado. E para encerrar o Novo Testamento, meditando ver capítulo por capítulo, irá faltar somente os 4 evangelhos. Para aqui encerrarmos o estudo capítulo por capítulo aqui na congregação, só vai faltar Mateus, Marcos, Lucas e João. Já meditamos aqui em Gálatas, Efésios, Coríntios, 1 Coríntios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, Hebreus, Tito, Filemão, Judas, 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse. Tivemos várias aulas. Então, dentro do Novo Testamento, nós iremos ficar só com 4 livros para que viéssemos encerrar o estudo do Novo Testamento. E eu fico muito feliz com isso. Eu fico satisfeito porque a palavra é que produz resultado na nossa vida, e isso ela tem proporcionado. E nós iremos iniciar aqui o estudo. E se você tem o desejo de ver essas mensagens, elas estão na página da igreja. Se você que está me assistindo tem curiosidade para ver ali outras ministrações de outros livros, todas essas que eu falei estão lá na página da igreja, a não ser algumas que por motivo de força maior, falta de energia, a internet caiu, nós não transmitimos, mas é capítulos isolados. Na maior parte, todas elas estão disponíveis lá na página da igreja. Eu não contei ainda, mas eu acredito que tem mais de 400 mensagens, falando capítulo por capítulo. Então, quem tiver interesse, pode ir lá estar assistindo uma por uma, meditada ali paulatinamente, capítulo por capítulo. E tem mensagens que são 2 mensagens para um capítulo só, 3 mensagens para um capítulo só. Eu lembro que no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós ficamos 10 mensagens só no capítulo 5. Então, quem tem o desejo de se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento da palavra, está ali disponível esse estudo para todos ali desfrutar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 3, depois nós iremos dar continuidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 3, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, mais uma vez, fale comigo. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. O apóstolo Paulo, na primeira carta que nós meditamos há poucos dias, ele traz ali uma carta doutrinária. Ele começa a falar de diversos assuntos. Ele vai falar sobre imoralidade sexual na igreja. Ele fala na primeira carta sobre contendas, divisões, brigas, que havia divisões na igreja. Ele vai falar sobre alimento, ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre dons. Ele vai dar orientação para a igreja sobre a doutrina cristã. E no segundo livro, na segunda carta que ele vai escrever, o apóstolo Paulo, ele faz mais uma biografia. Ele fala mais sobre a sua própria vida. É um livro que ele escreveu, que ele fala mais sobre ele. Não que ele tenha perdido o foco, o alvo, que ele tenha perdido ali o caminho, e ele está querendo colocar os holofotes sobre ele.
não é esse o intuito de Paulo. Você vê que ele começa o livro dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo. Por que ele começa desta maneira? No decorrer do livro você vai ver que ele vai descrever que depois que ele sai do contato com os irmãos de Corinto, entra no meio da igreja outros que se diziam apóstolos e vem trazendo diversas doutrinas que não são de acordo com a palavra de Deus, doutrinas que não estão de acordo com aquela que Paulo ensinou. Então ele começa lembrando que ele é um apóstolo de Cristo, porque chegou ao ponto dele ser descredenciado pelaquela igreja que ele mesmo fundou. Paulo, ele chega na cidade e passa ali 1 ano e meio trabalhando, se dedicando, se empenhando para aquela igreja ser alicerçada, e depois, quando ele pensa em voltar, ele tinha que ter uma carta de recomendação. E ele fala: vocês são a minha carta de recomendação, porque hoje, se essa igreja existe, é graças a Deus e meu trabalho, porque eu sou apóstolo pela vontade de Deus e não pela minha própria vontade. E ele começa a trazer ali o foco, o alvo da doutrina cristã. Ele começa a elaborar uma explicação, ele começa a trazer ali uma elucidação para os irmãos, porque quando você não tem um conhecimento bíblico, qualquer doutrina para você serve. Quando você não tem a direção de Deus, muitas das vezes você vai pensar que aquela instrução é de Deus. Por exemplo, você sabe muito bem, todos nós conhecemos o texto em Mateus capítulo 4, que depois de Cristo ser batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E o diabo, ele vai usar a palavra de Deus para enganar o Senhor Jesus. Ele fala: está escrito que darás ordens aos seus anjos para que eles venham te socorrer, te acudir, e manda o Senhor Jesus pular do pináculo do templo. E o Senhor Jesus fala: também está escrito. Ou seja, o texto que Satanás usou é um texto que está na palavra de Deus, só que de uma forma que ela é empregada erradamente. E quando a palavra é aplicada de uma forma que não está de acordo com o pensamento de Deus, ela não traz um benefício para a pessoa, mas ela traz um malefício. Talvez você possa escutar uma instrução que verdadeiramente o homem vai ler a Bíblia, ele vai mostrar que está escrito, só que a aplicação da palavra não vai estar de acordo com a orientação da Bíblia. Então, quando você não tem esse conhecimento, quando a sua mente não está direcionada pelo Espírito Santo, qualquer doutrina pode te conduzir. Você vai ser levado por vento de doutrina que, embora ele possa ter tirado até da Bíblia. E Paulo está querendo trazer novamente esse povo para que ele venha entender que não somente a explanação da palavra vai trazer ali a certeza que aquela palavra é de Deus, mas também o pregador. O pregador, ele tem que ter alguns componentes, ele tem que ter alguns atributos para que essa mensagem venha a ser verdadeira. Porque quando o Senhor Jesus fala falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas, não significa que somente a mensagem dele é falsa, mas ele mesmo é falso. Ele mesmo, ele não vive o que deveria viver, porque não tem como um homem ser verdadeiro, ser um verdadeiro profeta, ser um homem de Deus e pregar uma mensagem errada. E também não tem como um falso profeta pregar uma mensagem correta. Então não somente o pregador tem que ser correto, mas obrigatoriamente também a mensagem vai ser correta, e vice-versa. E Paulo, ele faz uma biografia dele justamente para ilustrar isso. Ele vai trazer ali uma descrição de tudo que ele passou para que aquele povo fosse edificado, para que aquele povo tivesse verdadeiramente um nutriente espiritual para que viesse crescer. Pastor, mas aí, o que Paulo passou? Ele vai contar
no decorrer do livro, nós vamos ver que ele vai sofrer 5 quarentenas menos uma dos judeus. 5 quarentenas é 5 poças daquela que o Senhor Jesus levou. Quem aqui já viu aquele filme A Paixão de Cristo? Alguém já viu? Então aquela surra que o Senhor Jesus levou, ele levou 5 daquela. Não, logicamente, de uma vez. Ele levou uma, aí quando pegaram ele novamente, deram outra. E por que ele levou 5 quarentenas menos uma? Porque pela lei, quem tomasse 40 açoites não poderia mais ser açoitado. Quando ele fosse pego novamente e fosse incriminado, ele não poderia apanhar mais. E o que eles faziam? Pegavam Paulo e, no ato de bondade, eles davam só 39. Por quê? Porque na próxima vez que pegasse ele, poderia dar novamente uma surra nele. E ele começa a descrever no livro e fala assim: ó, eu sofri essa penitência. Eu fui 3 vezes fustigado com vara, ou seja, açoitado. Eu fui apedrejado e dado como morto. Eu sofri 3 naufrágios. Eu fui picado por serpente. Eu passei fome. Eu passei privação. No meio de feras. Ele começa a contar a trajetória que ele teve, só para que o povo tivesse a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ele começa a relatar todo o sofrimento que ele passou, as experiências pessoais que ele teve, para que ele tivesse credenciamento. Porque quem é o homem, ou qual é a pessoa que vai abrir mão da sua sanidade mental, da sua preservação física, dos seus projetos? Quem vai abrir mão dos seus sonhos, da sua família, para fazer alguma coisa e ser castigado se não for por amor? Quem vai passar por essa situação que Paulo passou, se verdadeiramente não for chamado por Deus? Quem é que vai obedecer uma ordem dessa, um chamado desse, se verdadeiramente esse homem não foi comissionado por Deus para fazer isso? É óbvio que qualquer homem que, pela sua própria vontade, pela sua mente, se ele não foi verdadeiramente comissionado por Deus, ele não vai cumprir esse propósito. Por isso que Paulo faz uma biografia da sua vida. Ele está querendo dizer para a igreja: vocês querem mais provas do que isso? Vocês querem que eu testemunhe mais do que eu sou comissionado por Deus, do que tudo isso que eu passei, por todo o sofrimento, todo o desgaste, por todas as humilhações que eu passei? Vocês têm ainda dúvidas? Por quê? Quando Paulo sai daquela igreja, ele sai como um exemplo, mas é um exemplo que nós não queremos seguir. Quem queria ser sucessor de Paulo? O camarada fala assim: eu passei por isso. E se você quiser fazer a vontade de Deus, talvez vai acontecer isso com você. Quem é que vai querer ser substituto de Paulo? Logicamente, qualquer um de nós, usando nossa massa cefálica, fala assim: eu estou fora, irmão. Eu não quero isso. Mas quando chega alguém que traz uma promessa de boa vida, que ele vive de uma forma diferente, que ele vive de uma forma regalada, e nós vimos na primeira carta de Paulo que ele diz que ele tinha direito a sobreviver no ministério, mas ele assim não quis. Nós estudamos sobre isso. Mas chega alguém que vive de uma forma abastada, comendo do bom e do melhor, vivendo bem, um homem que tem uma vida tranquila e mansa, que não passa as privações que Paulo falou, e diz para você que também os sofrimentos vão acabar, e você também vai ter uma vida como a que ele tem. É lógico que você vai ser muito mais tendencioso a querer esse líder do que o apóstolo Paulo, porque quando você coloca como referência, porque o líder é uma referência, você vai ver que é muito mais aprazível, é muito mais agradável você ser o sucessor desse segundo camarada que eu falei, você ser o substituto do segundo, do que ser do apóstolo Paulo. Porque quem é que quer sofrer? Quem é que quer passar situações difíceis? Ninguém. O ser humano, pela sua própria natureza, ele foge do sofrimento.
ele foge da dor. Todos nós temos uma tendência natural de, quando sentirmos dor, a primeira coisa que você vai fazer é tomar o quê? Um analgésico, para que aquela dor venha sair, para que aquela dor venha cessar. Então, naturalmente, quando se expõe e coloca diante de você que a dor vai acabar, que o sofrimento vai acabar, que as situações difíceis vão cessar, é muito mais agradável, é muito mais suscetível você aderir a esse tipo de conduta. Só que dentro do cristianismo, dentro da palavra de Deus, dentro da instrução do próprio Senhor Jesus, isso não acontece. Porque durante toda a palavra de Deus, você vai ver que Deus permite que grandes homens de Deus venham passar do sofrimento. E uma coisa que nós temos que entender é que Deus não livra Daniel de entrar na cova dos leões, mas Ele livra Daniel na cova dos leões. Ele não livra Sadraque, Mesaque e Abednego de ser jogado na fornalha, mas Ele livra dentro da fornalha. O nosso Deus não é um Deus que Ele te livra da aflição, do sofrimento, da privação, mas Ele, em todo tempo, Ele vai estar contigo. Em todo tempo Ele vai estar caminhando ao teu lado. Mas não significa que Ele não vai te conduzir pelo caminho difícil, pela trajetória que você vai ficar com medo. Você vai passar momentos de privações e dificuldades, sim. A caminhada cristã é desta maneira. O discurso de que quando você se converte, os sofrimentos, as aflições, as dificuldades acabam, é mentira. Porque o próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, dificuldades, problemas. É certo que isso vai acontecer na sua vida, mas quando você entende que isso é para te forjar, para te aprimorar, você aceita de bom grado. Porque a dor gera crescimento, o sofrimento gera amadurecimento, esperança, confiança em Deus. Quando você passa por momentos que você pensa que não tem solução, e no final Deus estende a sua mão e te livra, ali vai te trazer um aprendizado, que você deve confiar em Deus, que tudo está no controle da mão dele. Você tem que entender que Deus, Ele não vai tirar a pedra do seu caminho, mas quando você chegar diante da pedra, Ele vai te dar uma marreta e um ponteiro para você quebrar a pedra. Ele não vai tampar um buraco que vai aparecer no meio da tua estrada, mas Ele vai te dar uma pá para que você venha tampar um buraco. É dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha através do amadurecimento, do fortalecimento. Ele vai te forjando a cada dia, levando a patamares mais elevados. Eu não sei se alguém já jogou videogame. Você vai começar na fase 1. Aí na fase 1 vai vir ali um oponente, um chefe, um líder, uma dificuldade. E quando você consegue transpor aquela fase, vem a fase 2, não acabou. E a fase 2 ela é o quê? Mais difícil do que a fase 1. E assim sucessivamente. E com isso você vai conseguindo ter mais experiência, fortalecimento para que você venha transpor dificuldades maiores. E assim é no mundo espiritual. Quando você volta os seus olhos para o mundo natural, por exemplo, se você quiser ter um corpo forte e saudável, você vai ter que se submeter a uma dieta, você vai ter que fazer exercícios físicos, e com isso as suas fibras musculares elas vão se romper, elas vão se estourar, e isso gera muita dor. Você vê que quando você faz o primeiro dia de academia, no outro dia parece que você levou uma surra, porque causou no seu corpo microferimentos, aonde os músculos, as fibras musculares vão se romper, e com isso elas vão ser mais fortalecidas, e o teu músculo no outro dia vai estar mais forte, e assim dia após dia. E no primeiro dia você levantava 5 quilos, daqui a algum tempo você vai estar levantando 10, daqui a pouco 15, 20 e 50. Trazendo para a vida financeira, alguém que consegue de uma forma digna e honesta crescer financeiramente,
Muita gente vai falar assim: teve sorte, foi o acaso, mas só aquela pessoa sabe o tanto de privação, de dedicação, de empenho, de suor que ela empenhou para chegar até aquele patamar. Só aquela pessoa sabe o tanto de sofrimento e de esforço que ela desprendeu para que ela tivesse os frutos do benefício do seu trabalho. Então tudo que você alcança na sua vida requer dedicação e vai ter sofrimento e dificuldades que vão se levantar, querendo te derrubar e que você volte atrás. E no mundo espiritual não é diferente, é da mesma maneira. Quando você começa a sua caminhada cristã, o sofrimento, as dificuldades, os problemas vão se levantar justamente para que você venha a ser moldado, justamente para que você venha a ser fortalecido, para que você venha a ter os atributos que Deus quer ali, latentes, claros. Então você tem que entender desta maneira: quando algum problema se levanta na vida do cristão, não é para que você venha cair, mas é para que você seja fortalecido. E Paulo está querendo justamente trazer essa visão na segunda carta, e ele se coloca como exemplo. Por isso que ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está querendo trazer essa visão para o povo e fala assim: olha o que eu passei, olha os sofrimentos que eu tive durante essa caminhada, olha a minha trajetória. Investiga, pesquisa, vai atrás de informações e vê se o que eu passei para chegar até vocês e levar a palavra de Deus foi fácil, para que vocês tenham um discernimento e confira se verdadeiramente eu sou um apóstolo ou não. É muito fácil hoje alguém se intitular apóstolo, só que para ser apóstolo tem que ter as credenciais que aqui Paulo fala. Eu tenho que ter passado pelo que ele passou, eu tenho que ter as experiências que ele teve. O título, na verdade, é fácil. Aqui quando Paulo fala apóstolo de Cristo, não tem dificuldade de falar, mas a dificuldade está no que ele passou, está nas suas experiências. E ele entra agora no versículo 4, justamente falando sobre isso. Vamos continuar. Verso de número 3, desculpa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa o quê? Será que é isso mesmo? Tribulação? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do quê? Participantes do quê? Ninguém quer ler, nem ler, Deus me livre. Quero participar nada, estou fora. Participante dos sofrimentos ou tribulação, aflição, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito,
pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Olha o convite que Paulo faz para a igreja: seja participante do sofrimento de Cristo, seja participante dos nossos sofrimentos. Aí quem está ouvindo fala assim: não, eu prefiro a oferta do outro, que eu vou ser participante da bênção, da vitória. Aí Paulo fala: aquele que é participante do sofrimento, ele também é participante da consolação. Aquele que participa da guerra, ele também tem direito ao despojo. Aquele que também está no campo de batalha, ele também vai ser participante da bênção e da vitória. Aí Paulo está querendo trazer justamente esse entendimento. E ele diz que nós somos como combustível para esse mundo. O cristão na face da terra, ele é como se fosse usado para trazer o benefício. Você lembra do bom samaritano? Ele foi usado para trazer alegria para uma pessoa, mas isso não me custou nada, não me trouxe nenhum incômodo. Foi de graça a ajuda que ele fez? Não. Ele teve que abrir mão do seu projeto pessoal, que ele estava fazendo algo. Ele teve que pegar um homem, botou na sua montaria e foi a pé, levou até um hospital, desprendeu de recursos financeiros para ajudar aquele homem, e depois teve que voltar para ver como é que ele estava. Então o sofrimento que ele teve para ajudar aquela pessoa trouxe consolação e conforto para outros. E Paulo está dizendo: o meu sofrimento, o que eu passei, as aflições que vieram sobre mim, foi para o benefício de vocês. E assim, da mesma maneira, vocês têm que fazer com outros. Assim vocês têm que fazer com outras pessoas. E você talvez esteja perguntando: da onde é que vem esse ensinamento? De onde que surgiu essa tese? Quem foi que colocou essa situação onde eu tenho que me desgastar pelo ser humano? Aonde que eu tenho que ser, eu tenho que ter um amor sacrificial pelo próximo? Aonde que tem esse exemplo? Aonde que tem essa demonstração? O próprio Senhor Jesus. Leia comigo Isaías 53. Livro do profeta Isaías 53. Verso de número 1, Isaías 53, verso 1. Começa com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de que tem os homens que escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui Paulo está falando que ele fez como Jesus. Esse texto aqui, obviamente, está falando do nosso Senhor e Salvador, que muitas vezes ele é colocado como uma figura aqui nessa terra, que ele tinha uma casa na beira da praia, que ele era um homem que vivia de uma forma tranquila e mansa, que não tinha tribulação, problemas, aflições. Pelo contrário, o Senhor Jesus teve um fruto penoso aqui nessa terra. O trabalho que ele teve aqui foi difícil. Ele foi humilhado, transpassado, humilhado pelos que estavam aqui naquele tempo. Ele foi ali de uma forma horrível e de uma forma, vamos dizer, como é que eu posso dizer? De uma forma que queria dar um exemplo a todos que tivessem o interesse de seguir os seus passos, para dizer: não façam isso. Quando eles mataram o Senhor Jesus, era um recado para os seus discípulos: se vocês quiserem ser os discípulos dele, se você quiser ter a mesma conduta, talvez o que ele passou, você vai passar também. Os sofrimentos que ele passou aqui nessa terra, também vai respingar sobre a sua vida. É óbvio que quando você está certo, quando você tem a sua fé montada e firmada, você que crê que os sofrimentos que você vai passar aqui não há de ser comparada com a glória que há de vir. Os sofrimentos que você vai ter aqui nessa terra durante esses poucos anos não vai ser comparado com o que Deus preparou para mim e para você. E você vai preferir obedecer a Deus e se colocar à disposição e passar por dificuldades, mas sabendo que a recompensa vem de Deus. E Paulo, ele tem justamente essa explanação para aquele povo: não se iludam, não vão atrás de discurso que o que vocês vão ter aqui nesse mundo vai ser aplausos, o mundo vai te carregar no colo, vai te fazer carinho. Não pense que você vai se tornar amigo do mundo e ele vai te receber de bom grado e vai te aplaudir. Não é isso que vai acontecer. Se você quiser viver piamente, se você quiser obedecer a palavra de Deus, se você verdadeiramente quiser se empenhar em fazer a vontade de Deus, é certo que dificuldades e privações vão vir na sua vida. Só que você tem que estar focado no alvo, no objetivo. Você tem que estar com seus olhos voltados para o futuro, onde você tem que se preocupar somente em obedecer a ordem. Você tem que estar focado somente de concretizar a missão. O Senhor Jesus, quando ele foi dar o seu último suspiro, as suas últimas palavras foi falar o que? Está consumado. O que ele quer dizer? Eu completei a obra, eu terminei a missão. E é isso que você tem que ter na sua mente. Durante o trajeto vai vir dificuldades, problemas, aflições, guerras, mas você tem que ter o foco de que o que importa é você completar a missão. O trajeto é você chegar no final e falar verdadeiramente como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. É só isso que importa. Mas eu tenho que ter a minha mente aberta
de que o caminho não vai ser de flores. Eu tenho que ter o discernimento de que Satanás não vai ver eu caminhando em direção ao meu destino, em direção à morada celestial. Ele vai ficar batendo palmas, olhando, sem fazer nada. Isso não vai acontecer. Em todo tempo ele vai querer me derrubar. Em todo tempo ele vai querer que eu venha parar, que eu venha esmorecer, que eu venha voltar atrás. Mas o Senhor não se compraz naquele que retrocede. Eu tenho que seguir adiante, sabendo que todos os dias eu vou ter que travar uma batalha, uma guerra contra mim mesmo, contra as hostes celestiais, demônios, principados, potestades, contra esse mundo. Todos os dias isso vai acontecer, mas eu tenho que entender que isso faz parte do processo. O sofrimento faz parte do crescimento. Eu tenho que entender que o caminho verdadeiramente é esse mesmo, que não tem atalhos, que não tem outra forma de alcançar esse objetivo, mas eu tenho que passar por isso. Eu tenho que trilhar essa trajetória para que eu venha desfrutar de Deus verdadeiramente o que Ele tem para mim. É lógico que quando você escuta esse discurso, não é agradável, porque obviamente que Paulo está falando, ó, você vai ter que sofrer. E quem que quer sofrer? Olha, você vai ter lutas, vai ter dificuldades. E quem quer ouvir isso? Ó, sofrimentos vão vir pela frente, dificuldades vão se levantar, guerras vão ser travadas. Quem quer ouvir isso? É muito melhor você ouvir, ó, seus problemas acabaram. Organizações tabajaras, né? Cristianismo não é organizações tabajaras. Seus problemas acabaram, Deus já vai resolver todas as suas questões e tudo vai ser solucionado num passe de mágicas. Não é dessa maneira. Quando você vai olhar a trajetória dos grandes homens de Deus, você vai ver que foi em meio a muito sofrimento que eles foram crescendo. Às vezes nós ficamos voltados só para o dia de glória e esquecemos os dias que foram de escuridão. Quando Samuel foi consagrar Davi como sucessor de Saul, os seus irmãos estavam todos em casa e Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. E seu pai começou a colocar os seus irmãos diante de Samuel, que era o profeta, e o profeta é esse. Aí Deus falou, não é esse. Até acabar todos os irmãos de Davi que estavam em casa. E ele chega para Jessé, que era o pai de Davi, e fala assim, você ainda não tem mais filho? Acabou os seus filhos? Eu falei, rapaz, eu lembrei de um agora. Ele está lá no meio das ovelhas lá, esquecido pelo pai, desprezado pela própria família. Aí ele é chamado, e ele é consagrado como sucessor ao trono, para substituir Saul. No outro dia não veio um tapete vermelho em direção a ele, para que ele subisse ao palácio não. No outro dia ele continuou tomando conta das ovelhas de seu pai. Tanto que quando Davi se levanta para guerrear, o seu pai chama ele no campo para levar alimento para os seus irmãos. Ele continuou vivendo aquela vida desprezada e medíocre, aonde ninguém dava nada por ele. E quando ele consegue o dia de vitória, que muitas das vezes é colocado como foco em muitos pregadores, que ele derruba o gigante, a vida dele não se transforma no outro dia. Ele continua vivendo uma vida sofrida e difícil. E depois que ele começa a alcançar destaque, aí que a situação dele fica mais difícil ainda, que o próprio rei começa a querer matá-lo. E ele fica durante aproximadamente 15 anos se fingindo de maluco, passando privações, fome e necessidade, se escondendo de caverna em caverna, longe da família, longe do pai, longe da mãe, sem ninguém me apoiar. Será que você queria passar por uma formatação dessa? É lógico que todos nós queremos ser o rei que sentou no trono, mas você queria passar por essa preparação? Será que você estava disposto a passar por esse sofrimento?
Nós olhamos para José quando ele se torna governador do Egito, o auge, o ápice, mas desde pequeno, perseguido pelos seus irmãos, é vendido como escravo, vai parar longe de casa, longe da sua família, anos sem ver seu pai e a sua mãe, desprezado. Quando ele pensa que a sua trajetória vai melhorar um pouquinho, ele vai parar dentro de uma prisão, de uma masmorra. E não é a prisão igual é hoje nos nossos dias, que tem banho de sol, tem futebol, tem visita íntima. Não é dessa maneira. É onde você não tem saneamento básico, aonde os presos ficam em meio às fezes e à urina, numa situação insalubre, e ele passa ali anos diante desse sofrimento, até que um dia Deus venha mudar a sua trajetória. Você tem que abrir os seus olhos e você entender que a ferramenta que Deus usa para o seu crescimento são as guerras, as lutas e as aflições e dificuldades que vão se levantar. Você acha que o livro de Jó está na Bíblia para quê? Para mostrar que Deus, Ele não livra ninguém de situações difíceis. Quem queria estar no lugar de Jó? Nenhum de nós. Se juntar todo o sofrimento que nós iremos passar aqui em conjunto, todos nós, não vai dar 10% do que Jó passou, 1% do que ele passou. E muitas das vezes nós achamos que estamos atravessando uma luta, o quê? Meu Deus, que gigante! É quando olhamos para a palavra de Deus e olhamos o que Deus levou esses homens a passar, é motivo de nos alegrarmos. Falar, Senhor, se o Senhor me levar a essa condição, porque o que nós acabamos de ver aqui, Paulo falou assim, chegou ao ponto de nos desesperarmos da própria vida. Sabe o que é isso? Fala, Senhor, se eu morresse hoje na luta, não estou aguentando mais, eu não estou mais suportando essa dificuldade, esse problema, essa aflição, está difícil demais. É certo que não chegamos nem perto disso. Mas por que Paulo está falando isso? Porque muitas das vezes a pessoa ela quer retroceder com muito quê? Muito menos. Ela quer abandonar o caminho por muito menos. Ela está esmorecendo por muito menos. E ele se coloca como uma referência. E ele fala um texto que é muito mal colocado nos nossos dias em Filipenses. Ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a pessoa fala assim, eu posso vencer, eu posso conseguir, eu posso conquistar. Não. Quando ele fala isso, eu posso suportar, eu posso aguentar o couro comendo no lombo naquele que me fortalece. Aleluia. Não é que eu posso suportar em conquistar, eu posso todas as coisas suportar, não pela minha força, não na força do meu braço, mas o Espírito Santo tem me impulsionado a cada dia a não desistir. E quando ele coloca ele como exemplo, é justamente para que o povo viesse ter uma referência, um padrão, para que você venha entender que a trajetória vai ser difícil. Só que, obviamente, quando nós colocarmos os nossos olhos voltados ao nosso redor, por exemplo, vivemos uma situação muito mais fácil do que muitos irmãos nossos em países que estão perdendo a vida, aonde estão sendo perseguidos, mortos, aonde são levados ao matadouro porque são testemunhas de Cristo. E muitas das vezes nós desviamos o olhar dessa verdade para acreditar que devemos viver só um mundo de Nárnia, fábulas, onde é um conto de fadas que é só alegria, onde é uma situação que eu vou fantasiar, uma trajetória que é só de flores. E eu não entendo que é um espinho na carne que Paulo vai falar nesse livro.
Ele falou assim: eu tenho um espinho na carne, que é uma dificuldade, que todos os dias ela me afronta, ela vem sobre mim, é um incômodo todos os dias. Você já viu quando entra uma farpa na sua mão, no seu dedo? Enquanto você não arranca aquilo ali, você não fica sossegado, que é um incômodo do quê? Diário. Assim é a caminhada cristã. É todos os dias você vai ser incomodado, vai vir situações difíceis, aonde você vai ter que se colocar na posição que Deus quer, obedecer a Deus. Só que não é fácil, mas é gratificante. Não é fácil, mas o mesmo Deus que te leva na dificuldade, Ele está contigo lá. É o mesmo Deus que te leva diante da prova, Ele está combatendo com você. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa ao léu, mas Ele está conosco. Ele está ao nosso lado. Eu tenho que continuar fazendo a vontade dEle. Vamos voltar. 1 Coríntios, verso de número 12. 1 Coríntios 1, 12. Não, 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa nos escrevemos, além da que ledes e bem compreendeis, e espero que a compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo está dizendo assim: ó, eu sou sincero e vocês podem ver através das minhas atitudes, do meu comportamento. Olha a minha trajetória durante o tempo que eu fiquei com vocês. Eu não preciso ter que explicar, eu não preciso ter que relatar o que eu vivi aí, porque vocês viram. E tudo isso comprova que verdadeiramente eu sou um homem que tenho zelado pelo bem de vocês, pelo crescimento da igreja. Porque no dia do Senhor, vocês vão ser o meu refrigério, a minha alegria. Porque Paulo, ele fazia tudo isso com o intuito para que o povo de Deus fosse alicerçado, para que a igreja fosse edificada e para que almas fossem ganhas para o Senhor Jesus. E ele não tinha a sua pretensão de ter recompensa naquele momento ou naquele tempo, mas a recompensa que Paulo esperava era no dia do Senhor, quando o Senhor viesse buscar a sua igreja, e dentro daquele projeto de Deus, Paulo tinha sido participante. Ele fala: a minha esperança é essa, a minha alegria, o meu conforto, o meu consolo vai ser no dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a igreja. Vocês estejam preparados. E eu tenho uma alegria e a certeza de que o sofrimento que eu passei, as privações que eu passei, não foi em vão. Tudo isso teve proveito, teve resultados. E ele começa a externar justamente esse pensamento para o povo, para que eles tivessem a visão ampliada, para que eles entendessem que a trajetória é desta maneira. Dia após dia, você tem que vencer a si mesmo. Um dia após o outro, você tem que tomar a sua cruz. Um dia após o outro, você tem que caminhar diante da presença de Deus. A cada dia você tem que matar um leão. Todos os dias, essa é a nossa caminhada. Todos os dias, essa vai ser a nossa guerra. Você tem que se manter firme. Você tem que continuar. Não com a certeza de que não vai ter sofrimentos, mas com a certeza de que Deus vai te dar a vitória. É essa certeza que você tem que ter. Não de que não vai haver dias difíceis, mas que no dia difícil o Senhor da glória vai estar contigo. A caminhada é assim. Todos os dias da nossa vida vai ser desta maneira. Verso de número 15. Com esta confiança
primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado para vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou de deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que age em mim simultaneamente o sim e o não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele, por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que por vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. E Paulo aqui encerra o primeiro capítulo, dizendo que as promessas de Deus, elas são cumpridas, embora muitas das vezes elas pareçam ser demoradas. Durante toda a trajetória você vai ver que todos os homens que receberam a promessa de Deus chegaram ao ponto de se questionar se verdadeiramente iriam receber ou não. Você vai ver que Abraão, ele recebe a promessa que seria pai de uma grande nação, e ele fica velho, e achando que não teria mais o cumprimento da promessa, a sua mulher até ri, fala assim: isso não vai acontecer. E outros homens que obtiveram ali uma promessa de Deus também entenderam que talvez Deus tinha esquecido, voltando atrás, mudou o plano. E aqui Paulo está querendo justamente trazer essa reflexão. Fala assim: Deus é imutável, e aquilo que ele falou que vai acontecer, sim, vai acontecer. Os seus projetos, eles não vão ser voltados atrás, e aquilo que ele estabeleceu como princípio vai ser cumprido. Basta mantermos-nos firmes, nos conservar, obedecendo a palavra de Deus, caminhando, buscando a presença dele, e tendo como referência a trajetória desses homens e a própria do Senhor Jesus, como um exemplo que devemos seguir. Quando Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, significa que todo o embate que Cristo sofreu, dificuldades, afrontas, ele passou também, e que também você não vai ser culpado. Dificuldades essas que você vai ter que passar durante essa caminhada, onde você vai ser pressionado a abandonar a fé, abrir mão pela uma trajetória que aparentemente não tem sofrimento, aparentemente um caminho que vai te livrar das dores e das aflições. Só que o caminho que Deus estabeleceu para a caminhada, ele tem que passar justamente por essas situações. E temos que estar preparados, com nossos discernimentos voltados para o Senhor, para que venhamos entender que o caminho é esse mesmo, que a trajetória vai ser essa aí, o que devemos seguir adiante, em meio a guerras, dificuldades, problemas e aflições. Mas que a cada uma dessas que você vai passando, Deus vai te formatando, vai te trazendo mais força, esperança, e a cada dia você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É assim que nós devemos viver. Você não pensa que você vai crescer diante de Deus sem passar pela preparação. Ninguém vai ter fé se situações onde a sua fé vai ser colocada em prática
ou em cheque, se levantarem. Ninguém vai conseguir ter perseverança se diante de você não se levantar problemas que vão querer te desanimar. Ninguém vai gerar amor se não se levantarem pessoas que vão querer te fazer ter ódio. Situações vão se levantar para que você venha desenvolver o que Deus quer que você venha crescer. E certamente esse processo vai ser doloroso na minha e na sua vida. Para que você venha crescer em determinadas áreas, situações vão se levantar para que você venha ter uma evolução. Só que essa evolução, ela é obtida através de dores, sofrimentos, sacrifícios e guerras. Então, cada situação que se levantar na sua vida, veja como uma oportunidade de crescimento. Não olhe como um desprezo de Deus, ou não olhe como algo que Deus te desprezou. Pelo contrário, Ele está querendo que você venha crescer mais um pouquinho. Ele quer que você venha evoluir mais um pouquinho. E a cada degrau que você vai subindo, você vai se tornando mais íntimo do Senhor. A cada nível que você vai passando, você vai chegando mais perto do que Ele quer. É dia após dia. É guerra após guerra. E é vitória após vitória. Você não pense que vai se levantar uma guerra e você vai vencer aquela, vai passar por aquele obstáculo, que lá na frente não vai ter outro. Não é assim que funciona. Hoje vai vir um, talvez amanhã sejam dois, mas em todo tempo o Senhor da glória vai estar contigo. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar nesse momento.